Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari, sou crocheteira e faço parte do time de artesãos da Fisher Fields. Estou mais uma vez aqui no YouTube com mais um tutorial incrível para você. E hoje nós já vamos crochetar com esse lançamento maravilhoso da Fisher Fields, que é o fio íris, um fio com um degradê, um tingimento artesanal que torna cada rolo único. E mais uma vez, a Fisher Fields inovando no mercado e trazendo esse fio que vai ser sucesso entre as artesãs, hein? Hoje nós vamos crochetar a bolsa íris, uma bolsa bem especial, feita com o fio íris. O nome é em homenagem a esse lançamento. Nós trouxemos essa bolsa com esse detalhe aqui no babado, que destaca bastante o degradê do fio. Então, todo o tingimento artesanal do fio, com essa peça aqui, fica bem destacado. Com esse fio, nós teremos peças únicas, já que nenhum rolo é igual ao outro. Mesmo sendo no mesmo tom, sempre vai ter algo diferente nesse rolo, pois é um processo artesanal para ele ser feito. Todas as bolsas nós vamos fazer aqui igual, porém cada bolsa será única e especial, cada uma com seus tons, com seu degradê, tá bom? Na lista de materiais nós vamos precisar de um rolo do fio íris na espessura de 25 milímetros, dois botões imantados, ó. Eu utilizei aqui os botões de 18 milímetros, tá? O maiorzinho. Uma alça de sua preferência, estou utilizando aqui uma de corrente, tá bom? Para a nossa peça ficar bem fechadinha, com um ponto bem estruturado, nós vamos utilizar uma agulha menor do que o de costume. Então, aqui, ó, uma agulha de número 5. Vamos precisar também de agulha de tapeceiro e tesoura para fazer os arremates. Quanto às cores do fio, esse daqui que a peça já está pronta, olha só que lindo, é o lixia. E ele lembra muito, né, gente, a fruta lixia. Eu fiquei encantada com essa cor e o tanto que ela me lembra a fruta mesmo. A cor que nós vamos utilizar no tutorial é a minha preferida no fio íris, essa daqui ganhou o meu coração, que é a pitaia, que também lembra muito, muito a fruta. A gente dá vontade de comer esse rolo aqui, de tão lindo que é. Então, aqui o pitaia, ele vai variando entre tons de lilás, rosa. Então, ó, tá vendo aqui? Dentro do rolo, a gente consegue ver essa diferença das cores, o que torna esse fio único, tá? Olha só esse aqui, é a embalagenzinha dele. Eu gostei muito desse formato aqui de embalagem do fio íris, porque fica um formato legal para a gente poder armazenar nosso fio e também para crochetar. Ele veio no mesmo formato do rolinho do refinato, tá? E esse daqui é o de 25 milímetros, o refinato é o de 15 milímetros, tem também o íris na medida do refinato, tá? Olha só. Tingimento artesanal, proporcionando exclusividade às suas produções. Cada rolo possui um padrão próprio de coloração. E isso com todas as qualidades do fio extra premium da Fisher, que a gente já conhece, né? Sem emendas, a espessura dele é regular, não perde a cor e o brilho, maior rendimento ele ainda tem, os 140 metros tensionados, formato rolo T, exclusividade, porque o fio íris, cada rolo é único, maciez e a elasticidade perfeita. Ó, quando a gente estica o nosso fiozinho, ele faz o nosso amado formato rolo T. Eu amo demais esse formato, porque o acabamento nas nossas peças fica sempre assim, gente. Incrível, tá vendo? Não fica rebarbas, não fica aquele fio amassado, fica sempre um padrão bem elegante, uma qualidade excepcional nas nossas peças. Então, esses são todos os materiais necessários. E antes de iniciar o nosso tutorial, quero pedir para você se inscrever no canal da Fisher Fields, clicar aqui no botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um vídeo novo aqui no canal do YouTube, você será avisado e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fisher traz para você aqui no canal do YouTube, tá bom? Deixa também o seu like, porque o like ajuda no alcance do vídeo. Então, quanto mais likes, mais pessoas vão receber esse conteúdo gratuito e também terão a oportunidade de aprender esse tutorial aqui no canal, tá bom? Agora sim, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos iniciar a nossa peça. Antes, ó, sempre vai esticando o seu fio
para fazer o formato rolotê e o acabamento da sua peça ficar muito mais bonito, tá bom? Quando você estica aqui o seu fio, tensiona ele, faz o formato rolotê, além do seu fio render mais, o acabamento na sua peça, o toque, né, da sua... Além de render mais, o acabamento fica mais bonito, tá? Porque o fio fica assim, bem lisinho e esticadinho. Aqui nós vamos começar a nossa peça fazendo correntinhas. Então, eu vou girar aqui o fio, vou passar a minha agulha aqui no formato do Ezinho e vou fechar o primeiro nozinho. Nessa peça aqui, nós não vamos considerar esse nozinho como a primeira correntinha, tá? Você pode puxar ele bem aqui para fechar. E a partir aqui de agora, depois desse nozinho, você vai começar a contar as correntinhas. Nós vamos precisar de 23 correntinhas. Então, faz uma, duas, ó, laça o fio de baixo pra cima. Deixa eu desenrolar aqui, que o meu acabou enrolando. Laço o fio de baixo pra cima, fecho a correntinha. Laço de baixo pra cima, fecho a correntinha. Vamos repetindo esse processo até termos um total de 23 correntinhas. Feitas as 23 correntinhas, nós vamos começar a trabalhar com pontos baixos aqui na parte de trás das correntinhas. Então, a parte da frente tem aqui o formato do Vzinho, a parte de trás tem essas alcinhas aqui. Na primeira, nós vamos pular, porque é a nossa correntinha de virada. A partir aqui da segunda, nós vamos fazer os pontos baixos. Uma dica muito importante aqui é fazer esses pontos baixos um pouquinho mais fechados, tá? Para a sua peça ficar com mais estrutura e não ficar furinhos, porque aqui nós vamos trabalhar os pontos baixos normais. E os pontos baixos normais têm uma tendência da peça ficar menos estruturada, pelo formato do ponto mesmo. Então, nós já estamos utilizando uma agulha de número menor para nos ajudar a ter mais estrutura, mas eu recomendo também que você faça esse ponto um pouquinho mais fechado. Se você já tem o ponto mais apertado, pode fazer normalmente, porque se você apertar ainda mais, a peça vai ficar muito repuxada, tá? Se você tem o ponto mais frouxo, tensiona um pouquinho mais o ponto. Se você já tem o ponto mais apertado, só siga fazendo normalmente, tá? Com uma agulha aí menor, eu tô utilizando uma de 5 milímetros. E sempre vai aqui observando a altura do seu ponto, tentando deixar aqui, né, fazendo o possível para que todos fiquem com a mesma altura. Dessa forma, a sua peça vai seguir bem retinha, com os pontos bem bonitinhos, tá? Então, vamos repetir aqui pontos baixos até chegarmos lá no final da nossa peça. Feito aqui o último ponto baixo, esse ponto aqui do nozinho, a gente não conta, tá? Não vamos trabalhar nele. Vamos fazer uma correntinha, virar a nossa peça, e aí nós vamos seguir fazendo pontos baixos normais, tá? Um ponto baixo para cada ponto aqui da base, pegando sempre aqui nas duas alcinhas. Então, vem, passa aqui nas duas alcinhas, laça, faz o seu ponto baixo. No próximo, vem nas duas alcinhas, laça, faz o ponto baixo. Dessa forma, nós vamos seguir até chegar lá do outro lado. Sempre observando a tensão do seu ponto, observando para que o ponto fique mais ou menos do mesmo tamanho dos outros, tá? Você vai seguir até chegar lá na ponta. Chegando aqui no final, ó, vamos fazer o último ponto. Vamos fazer novamente uma correntinha e vamos repetir o processo. Um ponto baixo para cada ponto da base. Uma dica bem interessante para que você consiga regular aqui a altura do seu ponto é sempre trazer aqui a sua agulha de forma que ela fique reta, aqui encontrando a altura de uma alcinha com a outra. Aqui, como eu quero o meu ponto mais fechadinho, eu deixo essa alcinha aqui mais apertadinha na agulha. Dessa forma, quando eu trago aqui
e deixo a minha agulha reta, o meu ponto não vai ficar muito alto. E aí, eu fecho meu ponto baixo. Vamos seguir fazendo esse vai e volta em ponto baixo por 38 carreiras, tá? Outra dica importante aqui, para que o seu fio não fique aqui, ó, tá vendo que nesse ponto a rebarba ficou para fora? Uma dica muito importante é você fazer assim, ó. Puxa o seu fio para ele pegar o formato rolotê, dessa forma a rebarba fica escondida lá por dentro da peça. E aí, quando você for crochetar, a parte da dobrinha fica para cima aqui no seu dedo. Dessa forma, quando você laça o fio ali atrás e traz ele aqui para frente, a parte lisa que vai ficar por cima. Então, para que a sua peça siga sempre com a parte lisa para cima, você deixa a parte da voltinha do formato rolotê para cima aqui no seu dedo. Dessa forma, quando você laça, o fio dobra para formar o ponto, aí o formato rolotê fica lá por cima da sua peça, tá? Bom, quando você não deixa, a parte do formato rolotê fica aqui para cima. Quando você gira ela aqui antes de fechar o seu ponto, deixando o rolotê para cima, você laça e a parte lisinha é a que fica aparente aqui no ponto. Olha só a diferença que faz no acabamento da sua peça. A partir aqui da terceira carreira, quando nós chegarmos aqui no final da carreira, nós vamos fazer aqui o penúltimo ponto baixo. O último ponto baixo, nós não vamos pegar aqui nas duas alcinhas normais. Para que a nossa lateral aqui suba bem retinha, a partir da terceira carreira, nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui do cantinho. Então, tem uma laçadinha que passa aqui e uma perninha do ponto da carreira anterior que passa bem aqui embaixo. Você vai passar a sua agulha nessas duas alcinhas e aqui você vai fazer o ponto baixo. Faz uma correntinha, novamente vira a sua peça e segue repetindo o processo. Nós vamos repetir até termos um total de 38 carreiras, e aí nós vamos dar continuidade na nossa peça, tá? Então, vou finalizar aqui as carreiras e volto para a gente prosseguir. Finalizadas aqui as 38 carreiras, a nossa peça vai ficar aqui uma base retangular com 32 centímetros de comprimento, 19 centímetros de largura. Nós vamos pegar o nosso fio aqui da última carreira, vamos cortar, deixa uma pontinha aqui só para poder fazer o acabamento, poder esconder aqui esse fio. Então, nós vamos esconder essa pontinha aqui do fio. Leva ela aqui, ó, pro lado e por baixo dos pontos. Puxa aqui, ajusta para não ficar repuxado. E aí, com um pinguinho de cola, tô utilizando aqui a cola para artesanato, Tec Bond, número 3. Ó, coloca um pinguinho de cola lá dentro do ponto. Pressiono aqui para essa cola poder agir. E aí, eu venho com a minha tesoura e corto bem rente aqui. Com cuidado para não cortar a minha peça. Ó, ficou bem escondido o acabamento. Essa outra pontinha aqui, vamos fazer da mesma forma.
escondeu aqui todo o fio. Agora, nós vamos começar a parte do babado da nossa peça. Para fazer o babado, eu vou começar aqui da última carreira que nós terminamos e vou precisar de 2 marcadores de pontos. Então, nós vamos contar 12 carreiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na carreira de número 12, vamos colocar o primeiro marcador. E aqui, do outro lado, da mesma forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Alinhado aqui. Então, aqui pra cima, nós vamos fazer os babados da nossa peça. Para facilitar aqui aonde você vai fazer os pontos. Cada carreira aqui, ó, aonde é a carreira que tá do avesso, 2 alcinhas. A carreira que tá do lado da frente é esses 2 pontinhos aqui, ó. Esse e esse. Você vai passar bem aqui, bem na divisória entre uma carreira e outra. Depois, aqui nessas 2 alcinhas, depois aqui na divisória, tá? Então, aqui, ó, nós teremos cada alcinha dessas aqui conta como uma carreira. Vou pegar o meu fio, vou esticar para fazer o formato rolotê. Aqui nós vamos trabalhar pontos altos duplos, tá? Então, inicio aqui, ó, na onde está o meu marcador, vou retirar aqui. Laço o meu fio, venho aqui na alcinha onde estava o marcador, passo a minha agulha aqui nessas 2 alcinhas, já escondendo o meu fiozinho ali. Fecho as 2 laçadas e vou fazer 2 correntinhas. Tenho o primeiro ponto alto duplo. Serão 2 pontos altos duplos juntos, tá? Então, aumento de ponto alto duplo para cada ponto. Então, lacei aqui 2 vezes, vou voltar no mesmo espaço. Fecho 2, fecho 2, fecho mais 2. No próximo ponto, que é aqui essa alcinha e essa alcinha aqui embaixo, teremos 2 pontos altos duplos juntos. Então, laço 2 vezes, volto aqui, opa. 1, 2, volto no mesmo espaço, fecho 2 laçadas e mais 2. Agora, aqui pegando as 2 alcinhas, ó, 2 alcinhas. Vou deixar essa pontinha aqui, depois eu escondo, para facilitar aqui o trabalho. Laço 2 vezes, volto no mesmo lugar. 1, 2, 3. Aqui, ó, no pontinho da divisória. Nas 2 alcinhas. Ó, conforme a gente vai fazendo, vai começar a formar os babados. Depois, no final, nós vamos aqui ajustar para ficar do formatinho que a gente deseja, tá? Então, aqui nós vamos contornar até chegar aqui no próximo marcador com os aumentos de ponto alto duplo, tá? Sempre repetindo o mesmo processo.
Chegando aqui, na hora de fazer a volta, no primeiro ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto aqui dessa carreira, você faz um ponto duplo no sentido aqui da lateral, e aí você faz mais dois aqui para formar a virada. Então, na ponta serão 3 pontos altos duplos juntos, tá? Dessa forma, só que tem que ficar bem atenta para um desses pontos, o primeiro ficar aqui no sentido da lateral, para que faça o formato aqui da virada. E aí, você vai seguir fazendo aumentos de pontos altos duplos. Lá na outra ponta, faz 3 juntos novamente. E aí, finaliza com os 12 da lateral. Opa, já tem 2. Ó, vamos retirar aqui o marcador e fazer o último aumento aqui. Vamos cortar o nosso fio, deixa um pedacinho para poder fazer o acabamento. E aí, nós vamos esconder esse fio aqui atrás dos pontos. Já faço o acabamento aqui dos dois lados. Ó, vai ficar dessa forma a nossa peça por enquanto. Nós vamos reservar aqui essa base e vamos fazer as laterais. Para as laterais, nós vamos iniciar
com 5 correntinhas. Esse primeiro nozinho aqui nós não vamos considerar como correntinha, tá? Uma, duas, três, quatro e 5. Aqui na parte de trás das correntinhas, nós vamos trabalhar pontos baixos, da mesma forma que nós fizemos ali no corpo da nossa base, tá? No corpo da nossa peça. Então, vamos ter 1, 2, 3, 4 pontos baixos, porque a última correntinha sempre é a correntinha de virada. E aqui nós vamos subir 11 carreiras. Então, já temos a primeira, vamos fazer aqui a segunda. Faz uma correntinha, vira a peça. A partir aqui da terceira carreira, o finalzinho da peça vai ser pegando as alcinhas aqui do cantinho, para que o acabamento da nossa peça fique bem retinho aqui na lateral. E aí, nós vamos subir aqui 11 carreiras, cortar o nosso fio, deixando um pedaço para poder costurar essa lateral aqui na nossa peça, tá? E aí, você vai fazer duas peças iguais a essa, 2 retângulos de pontos baixos, tá? Com 11 carreiras cada um. Vou finalizar e volto para a gente poder costurar essas laterais na nossa bolsa. Para poder costurar aqui a lateral na nossa bolsa, se você desejar, pode utilizar marcadores de pontos para prender, tá? Ou você pode vir costurar direto, assim como eu vou fazer. Vou passar a minha agulha na alcinha de cima, aqui da minha base, e vou passar ela também na alcinha de cima, aqui da minha lateral. Só para dar o primeiro nozinho aqui e poder prender uma peça na outra. A partir de agora, nós vamos trabalhar aqui nas alcinhas do lado, da mesma forma que nós trabalhamos aqui na parte de fazer o babado da nossa peça. Pegando sempre nessa alcinha aqui do cantinho, tá vendo aqui, ó? Que é a alcinha de divisão das carreiras. Depois, nas duas alcinhas aqui, que ficam mais soltinhas. Pode ir puxando bem firme. Novamente, nas duas alcinhas de divisão. Depois, nas duas alcinhas mais soltinhas. Vamos repetir dessa forma até chegar aqui no finalzinho. E aqui, já vou fazer a próxima, que é aqui a alcinha da divisória, já pegando a alcinha aqui de baixo. Já vou virar a minha peça aqui, segurar assim pra ficar mais fácil. Venho aqui nas duas alcinhas e na próxima aqui, as duas alcinhas aqui da minha lateral. Vou repetindo o mesmo processo. Finalizo aqui. Agora, aqui é a alcinha de divisão. Eu já volto aqui, ó, em alcinha de divisão também, aqui no cantinho. Tá vendo que essa alcinha aqui, que é a alcinha de virada da minha peça, eu não passo a agulha nela. Eu vou empurrar ela aqui pra dentro e vou puxar o meu fio aqui, ó, vou levando ela lá pra dentro e vou puxando o meu fio pra ficar aqui mais firme, tá? Duas alcinhas. Aqui na lateral, novamente, duas alcinhas. Vou virar assim pra ficar mais fácil de visualizar.
a alcinha aqui embaixo de divisão, aqui também da mesma forma. Percebe que elas sempre estão alinhadas aqui. Duas alcinhas e duas alcinhas. Finalizamos aqui, ó, passando aqui no cantinho. E aí, vou voltar no mesmo lugar, passo aqui nas duas alcinhas aqui em cima e dou mais uma volta para poder prender aqui esse fio. E agora, eu venho escondendo, ó. Vou levar o fio lá pra dentro pra esconder a pontinha aqui por dentro da peça. Vou passar aqui em mais duas alcinhas. Venho com a cola. Um pinguinho de cola lá por dentro da peça. E aí, é só vir aqui e cortar bem rente. A outra lateral, nós vamos costurar da mesma forma. Ó, uma informação muito importante, aqui na outra lateral, elas não vão ficar alinhadas, por ser o lado contrário aqui na hora da costura. Então, aqui você vai costurar de um lado aqui, ó, é a base da peça, a alcinha aqui da divisória, aqui na lateral, o que vai estar alinhado com ela são as duas alcinhas mais soltinhas, tá? Então, aqui, intercalado, não são alinhadas as mesmas alcinhas na hora de fazer a costura, tá? Finalizou aqui a costura das laterais, agora nós vamos aplicar os botões, tá? Pra colocar o botão é bem simples, ó. A parte mais fininha é a parte aqui de cima, a parte mais grossinha é a parte que fica aqui embaixo. Eu vou costurar contando aqui, ó, 1, 2 carreiras aqui pra baixo, na alcinha aqui da segunda carreira, tá vendo? E com 1, 2 pontos de distância aqui dos cantinhos. Então, a primeira, eu vou passar aqui, ó, na alcinha do ponto, venho com a minha agulha aqui na alcinha do botão. Vou passar a minha agulha aqui, dando entre 4 e 5 voltas, e não tem segredo, tá? Pra costurar. É uma costura bem simples, só vai dando voltas, prendendo o botão aqui na peça. Depois que eu dei as voltas, vou pegar a minha agulha, passar aqui por baixo dos pontos, ó. Levando a agulha aqui pra baixo. E aí, vou costurar a parte aqui de baixo. Dessa forma, eu escondo o fio que vem aqui pra baixo por trás dos pontos, tá? Eu tô utilizando a linha de costura invisível.
é um fio de nylon mais fininho, tá? Você encontra nos armarinhos como linha de costura invisível, tá? Aqui eu vou repetir, ó, fazendo a costura. Para ir lá pro outro espacinho, passo aqui por baixo dos pontos, saio ali, ali perto do próximo espaço. E vou realizar a costura novamente. Da mesma forma que eu fiz ali nos outros espaços. Para poder arrematar aqui, vou passar o meu fio aqui, a minha agulha, por dentro de um dos pontos, ó. Vou puxar aqui. Aí, eu pego a ponta aqui do meu fio e venho na ponta da agulha e vou dar 4 laçadas aqui. Seguro para essas laçadas não se desmancharem e puxo a minha agulha. Dessa forma, formou um nozinho lá dentro. Volto com a minha agulha aqui só para esconder esse nozinho dentro do ponto da minha peça. E aí, corto bem rente aqui. Agora, eu vou costurar o outro lado aqui alinhado com esse, ó, da mesma forma. E depois eu venho e costuro a parte de baixo também alinhado, tá? Pra ficar bem certinho, você pode prender aqui o botão. Aí, é só ajustar a sua bolsa aqui, fechar. Fecha ela bem retinha, bem certinha. E aí, você só retira aqui, ó, segurando. Você vai ter marcado aqui aonde você vai costurar a sua outra parte, tá? Aí, é só vir aqui, segurar aqui aonde tá marcado e costurar da mesma forma que costurou a parte aqui de cima. Vou costurar todas as partes aqui dos botões e já volto. E após aplicar os botões, esse é o resultado da nossa peça, olha só como é que fica. Agora é só você vir e colocar a alça de sua preferência. Você pode utilizar tanto a alça de corrente, você também pode utilizar aquela alça de elos em acrílico, que vai ficar muito linda também. Ou até mesmo as alças de sintético, fica à sua escolha a alça. Use aí a sua criatividade, que eu tenho certeza que vão surgir peças lindas através dessa bolsa aqui. Ou se você quiser, pode utilizar até mesmo como clutch. Olha só, fica muito elegante, bem estilosa essa peça. Vou medir o tamanho dela aqui com vocês. Ó, com ela fechada aqui, nós temos 24 centímetros, ó, de um babado até o outro. E aqui por dentro, deixa eu ajustar assim, nós temos 20 centímetros, tá? De altura aqui da parte interna, nós temos 10 centímetros. E a altura dela toda aqui, desde a aba até o final, nós temos 23 centímetros, tá? Essa daqui que eu fiz com vocês no vídeo, eu fiz o ponto bem justinho, tá? Essa primeira aqui, eu fiz o ponto um pouquinho mais solto, para testar, né? E a diferença de tamanho delas é somente de 1 centímetro, olha só. 25 centímetros. Aqui por dentro, 22 centímetros.
de altura 11 centímetros, tá? E a altura aqui desde a aba até o finalzinho aqui, ó, temos 25 centímetros, tá vendo? A diferença de 1 centímetro, então, dependendo aí da tensão do seu ponto, nós teremos essa diferencinha de tamanho, tá bom? É uma peça que fica uma peça espaçosa, tá? Assim, para você utilizar no dia a dia para levar o básico, celular, uma carteira, chaves, cabe tranquilamente aqui, tá? Fica uma mini bag, mas de forma que você consegue levar o básico aí no seu dia a dia, tá bom? Esse, então, é o resultado da nossa peça. Eu achei que ficou muito elegante esses babadinhos aqui, deu um charme na peça. E com esse fio maravilhoso, né, gente? Olha que lindo que fica o efeito degradê aqui com essas ondas do babado. Fica muito lindo. Fica uma peça super diferenciada. Eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu ateliê. E quando você fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, marca @fischerfios, @solaricristina, faz uma foto ou um vídeo bem bonito, posta lá, que é um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através aqui dos tutoriais, tá bom? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer Fios, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a Fischer traz gratuitamente para vocês aqui no canal do YouTube. Deixa também já o seu like, porque isso ajuda no alcance do vídeo. Então, quanto mais likes, mais pessoas são alcançadas e mais longe o nosso crochê chega no Brasil e no mundo, tá? Então, o seu like ajuda muito no alcance desse vídeo. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que nós estaremos respondendo vocês assim que possível, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.